Então, boa noite a pedidos. Vou falar hoje do que é o stalinismo, do José Paulo Neto. O Dante pediu, e é um texto que eu estou para falar há mais tempo. Então, antes de falar, eu vou mandar um abraço para o Dudu Pitbull, Batata, Cauã, Lucas Lobeira, Rose, a turma toda aí. Tá em Divinópolis, no bairro de Fátima, aqui em Bandos Baixo. Viu? Abraço para vocês. Então, o que é estalinismo? É um livrinho do Zé Paulo Neto, lançado em 1985. Ele começa sem apresentar uma biografia do Stalin, e ele trata o stalinismo, seria basicamente como uma ideologia de Estado, ideologia no sentido de uma falsa consciência instalada no Estado, e ele define o stalinismo como deformação burocrática. Então, para o José Paulo Neto, a explicação para o stalinismo é que a Revolução Russa acabou ali em 17. A 17 acabou nessa época aí, 29. Dali para adiante, ela praticamente acaba numa deformação burocrática. Não fica claro qual a hipótese que ele está trabalhando para o termo de burocracia. Que burocracia, por exemplo, para Max Weber, tem um sentido positivo de alguém que organiza, administra e controla. Então, eu creio que o que se passou foi o seguinte. Trotsky ficou aí em 1906, 1917, no Partido Menchevique. Quando ele entrou no Partido Menchevique, quando ele saiu do Partido Menchevique, entrou no Bolchevique, do Lenin e do Stalin, ele entrou com o seu grupo e confrontou as lideranças. Há quem diga que querendo romper o partido no meio, fazer um grande racha. Mas, sem dúvida, ele buscou hegemonizar e tornar-se líder do partido bolchevique. Essa hipótese é bem possível. E é também admitida pelos próprios trotskistas, que falam que na Revolução Russa tem dois líderes, Lenin e Trotsky. Então, Trotsky entra no partido bolchevique buscando a liderança. Só que, no passado, Trotsky tinha chamado, no texto Nossas Tarefas, de 1906, logo em seguida a fracasso da Revolução de 1905, Lenin de jacobino, ditador, ala direita da social-democracia, que era o Partido da Social-Democracia Russa, onde eles estava ali rachando. Nesse racha, Lenin propõe um outro modelo, uma outra forma de partido, o partido de vanguarda, com centralismo democrático, e Trotsky diz que esse partido vai levar ao substitucionismo. O Comitê Central se opõe à base, e a base, um ditador, se sobrepõe ao Comitê Central. Então, Trotsky disse isso em 1906. Os trotskistas, posteriormente, disseram que isso ocorreu com a subida de Stalin em 1929. Mas essas críticas de burocrata, jacobino e ditador são primeiro direcionadas ao Lenin, em 1906, Nossas Tarefas. Lenin responde também com frases muito duras, chama de urso menchevique, urso traiçoeiro, Judas, e um suíno que ataca com frases berreiro, ultra-esquerdista, estando num grupo de direita. Não, sem dúvida, a tática do Trotsky, ela é nova. Ela, diante das críticas mais à esquerda, de um grupo que está mais à esquerda, ele responde chamando esse grupo, não de ultra-esquerdista ou de radical, de jacobino, mas responde chamando o grupo de Lenin, os bolcheviques, de ala direita. Então, o truque se repete com Stalin, ele repete chamando
Stalin de momento do termidor, ele não associa mais com os jacobinos, seria o momento conservador da Revolução Russa, né? Por isso ele fala termidoriano, bonapartista. Bonapartista é uma acusação que, de certa forma, os leninistas do grupo de Stalin colocam para o Trotsky, quando ele propõe, nos anos 20, que a alternativa é exportar a revolução através de aventuras militaristas na Europa, ou o derrotismo, ou entregar para uma democracia liberal de esquerda. Essas duas alternativas que ele coloca, e por querer aventuras militaristas num país que já estava sofrido com a guerra e muito destruído, né? Ele é ridicularizado, chamado de bonapartista, e na imprensa estrangeira ele também é muito objeto de atenção, chamado de Bonaparte Vermelho. Mas voltando ao texto do Zé Paulo Neto, não retoma essas discussões dessa forma que eu estou fazendo, não. Ele considera o stalinismo um fenômeno, né, da deformação burocrática, um processo social. E um processo social não teórico. Porque ele diz que Stalin não tinha talento teórico. Mas logo a seguir ele fala que na prática política deu provas de maquiavelismo e genialidade. Mas como alguém é gênio político sem minimamente estruturar uma teoria? Aí depois ele prossegue com uma versão que foi a que ficou para nós nos livros didáticos, que o Jones Manuel discute um dos seus últimos vídeos, né, sobre Lenin e Trotsky, a transição socialista, aquele do curso que ele está dando. O Jones Manuel vai de encontro à teoria que está nos livros didáticos, de que o Stalin é nacionalista e o Trotsky internacionalista. O verdadeiro debate está na carta ao estalinismo. O Zé Paulo Neto, ele é um lukashiano. Ele segue o Georg Lukács. Aqui também tem uma certa influência, mas Lukács é muito pouco, ele nem é sequer citado aqui, mas ele é uma influência. Ele é muito pouco citado nesse livro. Então, por que ele não pegaria a carta ao estalinismo, que está claro que o debate do Trotsky é entre as aventuras militaristas na Europa e o derrotismo, a entrega a uma democracia liberal para evitar os problemas do socialismo atrasado, que iriam implicar em algum tipo de acordo em algum momento com as potências capitalistas, nem que fosse o Pacto de Não Agressão, como do Ribbentrop, lá em 1939, e, de certa forma, o que ele diz que seria, para manter o socialismo em um só país, seria preciso um nível de conciliação com as potências capitalistas que não seria desejável e faria a revolução fracassar no resto do mundo. É essa a posição do Trotsky. Mas claro que ele nunca diz com essas palavras. Ele vai comendo pelas beiradas e tal. Ele não diz com essas palavras. Então, a dúvida de Jones Manuel, por exemplo, é onde está dito textualmente que não se deveria construir o socialismo na União Soviética. Mas leia a carta ao estalinismo, já que você também é um lukashiano, um simpatizante do lukashianismo, né? Aí, próximo ao Zé Paulo Neto, no PCB, você tem que ler com atenção a carta ao estalinismo, que parece que você não leu, Jones Manuel. E parece-me que também José Paulo Neto falha nesse ponto. Ele não vê que ali o debate não é esse, que do Stalin nacionalista, Trotsky internacionalista. O Lukács coloca o verdadeiro debate. Aventuras militaristas na Europa ou entrega para uma democracia liberal, não para o czar. Então, desmistificando isso aí, então, o contrário do nacionalismo, o contrário... Como é que o Stalin é um nacionalista russo se ele é um georgiano? Então ele está sempre a favor das minorias étnicas, que ele é próprio ele é de uma minoria étnica. Então, tem essa questão aí do Lukács, né, que Zé Paulo Neto e Jones deveriam ler.
O que o Zé Paulo Neto fala, mais seguindo aqui, que o Stalin destruiu a velha guarda bolchevique. Muitos dos bolcheviques mais idosos ficaram lá com ele até o final. Kaganovich, Idanov, Kalinin, para dar alguns exemplos aqui. O Gustavo Machado também tropeça nesse ponto aí. É bom esclarecer o seguinte: quando Trotsky entra com seu grupo em 17, no Partido Bolchevique, o fato que acontece é que o Partido Bolchevique, para governar a partir de outubro de 17, ele se apoia numa frente, na verdade. Então entram no Partido Social Revolucionários, que são uma variante do anarquismo, os trotskistas, entendeu? Vários grupos apoiam o partido e entram. Mas isso ali tem uma consequência séria, que é a tentativa de assassinato que a Fanny Kaplan, que uma social revolucionária, fazem contra o Lenin. E tem outros desdobramentos com a revolta da base de Kronstadt, e por aí vai. E mais bem dramático esse racha com o Trotsky, que culmina que inicia a ficar grave com um levante armado em 27, em outubro de 27. E na aniversário dos 10 anos, os trotskistas fazem um levante armado. O Zé Paulo Neto também ignora isso. Zé Paulo Neto diz que destruiu a velha guarda bolchevique? Não. A velha guarda bolchevique rejeitou o grupo de Trotsky, porque sabia que Trotsky não era leninista. Também está na carta ao Congresso, a carta onde Trotsky é criticado como falso bolchevique, é aquela carta que os trotskistas usam para desmerecer o Stalin, porque havia uma divergência pessoal do Lenin, que o Lenin, por motivo de doença, não podia estar participando politicamente, o médico tinha proibido, e Stalin também alegou que não ia permitir que ele desse relatórios e opinasse. Então houve uma discussão por telefone com a esposa de Lenin. E houve uma divergência pessoal. Depois disso que Lenin escreveu essa carta falando que eles precisariam de uma pessoa menos rude como secretário-geral, mas ali por trás tem uma divergência pessoal. E não é quem indica, Stalin foi eleito. Então a velha guarda bolchevique foi que votou a favor contra o Trotsky e acompanhou Stalin na expulsão, no expurgo do grupo do Trotsky. É o contrário. Então, o Zé Paulo Neto também fala que surgiu um discreto antissemitismo. O antissemitismo surgiu como uma questão polêmica e explosiva na opinião pública lá nos anos Brezhnev. Ali sim. Tem episódios ali que você pode notar que ressurgiu o antissemitismo na União Soviética. Então, Zé Paulo Neto fala que seria necessário a transição socialista vai exigir a liquidação total da herança stalinista. O que Zé Paulo Neto também parece não pegar a perestroika ali para ler o que é a discussão naquela época, em 35. Parece bem que o livro não tinha sido lançado, né? Mas ele parece não remeter ao que estava sendo discutido ali. Está muito no começo, né? Ele não remete depois. Eu vi um vídeo dele recente que ele fala, está cheio de viúvas do stalinismo aí, ele fala pejorativamente em stalinismo até hoje e fala meus companheiros trotskistas. Eu vejo nele ainda bastante influência do trotskismo. O que a gente pode destacar aqui? No Perestroika, o Gorbachev responde porque ele reabilitou politicamente, não com base em documentos, politicamente, Nikolai Bukharin, e não Leon Trotsky. Ele responde, não, a questão nossa aqui é o leninismo. Trotsky está sempre na posição crítica e negativa em relação ao leninismo. Trotsky não é leninista. Essa é a posição do Gorbachev em Perestroika. É bom lembrar. Nessa época ele não tinha acesso a esse texto, mas eu noto, por exemplo, que ele tem alguns acertos. Ele acerta que o culto da personalidade não partiu do Stalin. O que a gente pode supor é que o culto acabou prejudicando ele, foi virado ao contrário. Isso o Jones cita
uma frase do Togliatti. Se antes o culto era evidentemente algo discutível, o que é possível dizer é que no meio dos debates lá nos anos 20 e 30, foi necessário fazer um culto porque decidiu-se que as pessoas não eram só o lado racional. Tem um livro da Berta Rosenthal aqui sobre Nietzsche na União Soviética que diz que as ideias de Nietzsche continuaram a ser discutidas, o lado não racional, embora ele muitas vezes não fosse citado, se os livros não fossem citados, as ideias dele continuavam circulando, principalmente através de autores russos que já debatiam isso lá no século XIX. O Nietzsche já tinha sido russificado. Então, o culto foi uma forma de esse novo Estado soviético criar seus ritos, seus mitos, sua ritualística, seus símbolos. E uma pessoa foi escolhida para ser o símbolo do poder soviético, essa pessoa foi o Stalin. Mas de forma alguma quer dizer que ele tinha esse poder absoluto pelo fato de suas fotos estavam em todo lugar. Tem pelo menos um episódio em que ele esclarece ao filho que o filho se beneficia do nome Stalin e ele chama atenção, fala, essa pessoa que você vê nas imagens não é o seu pai, é só um símbolo do poder soviético. Não sou eu. Então, nele havia essa consciência, podemos dizer que ele tinha menos poder que o presidente americano. O presidente Truman disse isso, né? Uncle Joe é um prisioneiro do Comitê Central, quer dizer, as decisões são todas coletivas, tem menos poder que o Harry Truman. Então, na bibliografia do Zé Paulo Neto, ele não tem nenhuma biografia do Stalin, ele cita a biografia de Isaac Deutscher, sobre Trotsky. Hoje, muitos trotskistas reclamam, se não me engano, o Mário Maestri, que é um fervente, quase enlouquecido trotskista, né? Reclama que Deutscher, nessa biografia de Trotsky, reabilitou o Stalin. Porque, na verdade, tem uma frase que, se não me engano, está citada aqui no José Paulo Neto também, que o Stalin pegou o país no arado, levou a bomba atômica, né? A ter armas nucleares. Isso foi considerado reabilitação, mas é meramente um fato. Não sei por que é citado assim. Então, bom, esse vídeo está ficando longo. Então, ok, boa noite, amigos. É isso.